A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 286º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, sem leitura para hoje. Sim, sinta-se à vontade para ler outras passagens ou até mesmo colocar o plano em dia. Eu aproveito o dia de hoje para trazer as considerações preliminares e o propósito do livro de Mateus. Autor, Mateus. Tema, Jesus, o Messias e Rei. Data, cerca de 60 depois de Cristo. Considerações preliminares. É muito apropriado que, dentre os evangelhos, este seja o primeiro, servindo assim de introdução ao Novo Testamento e a Cristo, Filho de Deus vivo. Embora o autor não apareça identificado por nome no texto bíblico, o testemunho unânime de todos os antigos pais da Igreja, a partir de cerca de 130 depois de Cristo, é que este evangelho foi escrito por Mateus, um dos 12 discípulos de Jesus, enquanto que o evangelho segundo Marcos foi escrito para os romanos e o evangelho segundo Lucas para Teófilo e demais crentes gentios. O evangelho segundo Mateus foi escrito para os crentes judaicos. A origem judaica deste evangelho se sobressai de muitas maneiras. Por exemplo, primeiro, ele apoia-se na revelação, promessas e profecias do Antigo Testamento, para comprovar que Jesus era o Messias, de há muito esperado. Segundo, faz a linhagem de Jesus retroceder até Abraão. Terceiro, declara repetidas vezes que Jesus é o filho de Davi. Quarto, usa preferencialmente a terminologia judaica como reino dos céus, um sinônimo de reino de Deus, por causa da reverente relutância dos judeus quanto a pronunciarem literalmente o nome de Deus. E quinto, faz referência a costumes judaicos sem maiores explicações. Prática essa diferente nos demais evangelhos. Este evangelho, porém, não é exclusivamente judaico, assim como a mensagem do próprio Jesus. O evangelho segundo Mateus visava, em última análise, a igreja inteira, revelando fielmente o escopo universal do evangelho. A data e local onde este evangelho foi escrito são incertos. Há, no entanto, bons motivos para crer que Mateus escreveu antes de 70 depois de Cristo, estando na Palestina ou na Antioquia da Síria. Certos eruditos bíblicos creem que Mateus foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Outros atribuem esta primácia ao evangelho segundo Marcos. O propósito. Mateus escreveu este evangelho primeiro para promover seus leitores de um relato da vida de Jesus por uma testemunha ocular. Segundo, para assegurar aos seus leitores que Jesus é Filho de Deus e o Messias, esperado desde o remoto passado, predito pelos profetas do Antigo Testamento. E terceiro, para demonstrar que o reino de Deus se manifestou em Jesus de maneira incomparável. Mateus deixa claro para seus leitores, primeiro, que Israel, na sua maioria, rejeitou Jesus e ao seu reino e se recusou a crer nele por ele ter vivido como um Messias espiritual e não político. E, segundo, que somente no fim da presente era é que Jesus virá em glória, como Rei dos Reis, para julgar e governar as nações. Visão panorâmica. Mateus apresenta Jesus como o cumprimento da esperança profética de Israel. Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento, a saber, o modo como Jesus nasceu, o lugar do seu nascimento e o seu regresso ao Egito.
sua residência em Nazaré, como aquele para o qual estava predito um precursor messiânico, o território principal do seu ministério público, o seu ministério de cura e a sua missão como servo de Deus, e os seus ensinos por parábolas, a sua entrada triunfal em Jerusalém, a sua prisão. Os capítulos 5 a 25 registram 5 principais sermões e 5 principais narrativas de Jesus em torno dos seus atos poderosos, como Messias. Os 5 principais sermões são: primeiro, o Sermão da Montanha; segundo, instruções para os proclamadores inerentes do reino de Deus; terceiro, as parábolas a respeito do reino; quarto, o caráter dos verdadeiros discípulos do Senhor; e quinto, o Sermão do Monte das Oliveiras, a respeito do fim dos tempos. As 5 principais narrativas deste evangelho são: primeiro, Jesus efetua obras poderosas em testemunho da realidade do seu reino; segundo, Jesus demonstra mais profundidade a presença do reino; terceiro, a proclamação do reino provoca oposição diversas; quarto, a viagem de Jesus a Jerusalém e a sua última semana ali; e quinto, a prisão, crucificação e ressurreição de Jesus dentre os mortos. Os 3 últimos versículos deste evangelho registram a grande comissão de Jesus a seus discípulos. Características especiais. São 7 as características principais deste evangelho. Primeiro, é o mais judaico dos 4 evangelhos. Segundo, contém a exposição mais sistemática dos ensinos de Jesus e do seu ministério de cura e libertação. Isto levou a Igreja no século II a usá-lo intensamente na instrução dos novos convertidos. Terceiro, os 5 sermões principais já mencionados contêm os textos mais extensos dos evangelhos sobre o ensino a Jesus. Ponto número 1. Durante seu ministério na Galileia. E ponto número 2, quanto à escatologia, as últimas coisas a acontecer. Quarto, este evangelho, de modo específico, identifica eventos da vida de Jesus como sendo cumprimento do Antigo Testamento, com mais frequência que qualquer outro livro do Novo Testamento. Quinto, menciona o reino dos céus, o reino de Deus, 2 vezes mais do que qualquer outro evangelho. Sexto, Mateus destaca, ponto número 1, os padrões de retidão do reino de Deus. Ponto número 2, o poder divino, ora, em operação no reino, sobre o pecado, a doença, os demônios e a morte. E ponto número 3, o triunfo futuro do reino, na vitória final de Cristo, nos fins dos tempos. Sétimo, Mateus é o único evangelho que menciona a igreja como entidade futura pertencente a Jesus. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.